Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Marte em Leão e Vênus em Capricórnio, a nobreza e a firmeza. E nós vamos ver por quê. Então, são trânsitos não muito longos, mas que são importantes, mesmo porque eles fazem um movimento nesses signos, nessas casas onde vocês têm Leão e Capricórnio no seu mapa natal. E também na geopolítica, né? Então veja, Marte vai ficar em Leão do dia 4 de novembro de 24 até abril de 25. E ele vai ficar no movimento retrógrado, né? Ele vai ficar num vai e vem entre Leão e Caranguejo, e nós vamos ver aí o que isso significa. Enquanto ele está em Leão, veja, Leão é o signo da nobreza, da altivez, da criatividade, das artes. Por isso que Leão tem a ver com os artistas, com os palcos, os entretenimentos, não é? Então, para quem trabalha nessa área, vai ser bastante importante. E no movimento dele retrógrado, as coisas precisam ser melhor reparadas, né? E para a gente saber um pouco desse arquétipo, né? O Martin Schumann ele fez a alegoria dos 12 signos. Ele fez que Deus chamou 12 crianças e cada uma deu uma tarefa. A ti, Leão, atribuo a tarefa de mostrar ao mundo o esplendor da minha criação. Tu iluminarás os corações humanos com minha luz, acendendo em cada um o entusiasmo de assumir a própria existência. Mas peço-te que não confunda as coisas e lembra-te que é minha a ideia e não tua. Para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da vaidade para dominares e como bênção concedo-te o dom da honra. Então veja, Leão rege o coração e também o chakra cardíaco. E no coração está a morada da nossa consciência, não é? A gente se volta para o coração. Então veja que Leão tem a ver com amor incondicional. Por isso que a tarefa de Leão é promover o bem-estar para as pessoas. Por isso que é um signo dos palcos, da alegria, né? Então, Marte em Leão ativa isso. Marte, assim como Leão, que é um signo de fogo, Marte também é fogo. Então, as pessoas que têm Marte em Leão, elas gostam de agir com nobreza, com honra. E é um sofrimento porque a humanidade não leva mais em consideração tudo isso, né? Então, essa nobreza é de ser, é de caráter, né? É de atitude. E o Verbo disse que existam outras formas e eu reine, porque Leão tem a ver com a realeza, com o reinado. Então, onde você tem Leão no seu mapa, você tem todos esses atributos. A força é de brilhar. E tem aqui uma canção do Belchior que ele fala assim: não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Então, Leão tem a ver com isso, né? Leão ele tem essa direção, ele tem essa coisa do centro, e do centro ele irradia. Então, as qualidades leoninas, ousadia, criatividade, generosidade, alegria, romantismo. Mas tem o lado da vaidade, do orgulho, do autocentramento, da prepotência, e os leoninos são dramáticos, né? E um pouco infantis também, inclusive no amor. Então, Leão é fogo fixo. Pode ser simbolizado pelo Sol, né? Veja que o Sol está lá e irradia, né? Os planetas orbitam em volta desse Sol. E a gente pode representar a fogueira,
Todo mundo se reúne perto de uma fogueira, né? E eu sou aquele, aquele sou eu. Então é uma frase esotérica, né, de Leão. Isso é nos estudos de Alice Bailey. Então, qual a ilusão do leão, né? A ilusão do um no centro. Então, Leão se centraliza muito. Então, o cuidado é esse, por isso que vira arrogância, soberba, né? O pecado capital de Leão é o orgulho. E a ilusão do externo, que esconde o interno. E Leão é fogo fixo, né? Aqui tem uma brincadeira da astrologia da depressão que fala: não cometo o mesmo erro 2 vezes. Cometo no mínimo 5 para ter certeza que estou errado. Então, os signos fixos, eles são assim. Eles são meio cheios de teimosia, cheio de marra, né? Então, às vezes essa dificuldade, né? Porque Leão é muito idealista e o Martin Leão ativa isso. E vocês sabem que uma das deusas do fogo é a Héstia ou a Vesta. E ela quase ninguém conhece, não é? E ela simboliza o fogo da lareira. Todo lar tinha lareira, porque é este fogo que representa a força feminina que mantém a família unida, que ilumina o lar, que aquece. E as mulheres, elas estão se furtando bastante disso, né? A força do feminino sagrado, né? Que ancora a harmonia e o calor no lar. Então, bem na antiguidade, quando as mulheres se casavam, elas levavam um fogo, né, da lareira da casa da sua mãe para o seu lar, né, para dar continuidade a essa proteção espiritual da família. E o fogo, também de Leão e Marte, né, eles têm a ver na alquimia com o calcinátil, que é aquilo que queima, né? Aqui está a Tanor, a fornalha do alquimista, né? Então, a calcinátil, que é um estágio da alquimia, também está associada ao purgatório nos textos alquímicos, por ser um processo de purificação que queima os pecados. O fogo, bem como o ardor e a frustração, também purifica e ilumina. A iluminação, ou o sentido do grande significado contido na experiência, é um dos objetivos da calcinatio, bem como da pureza que brota da absoluta honestidade consigo mesmo. Então, esse Martin Leão nos faz entrar em contato com o nosso potencial criativo, com a nossa individualidade. Indivíduo é o que não se divide, né? O que é íntegro. Então, esse Martin Leão nos motiva a entrar em contato com aquele ser único que nós somos. E aqui também tem uma outra figura alquímica, é o leão verde. Veja que ele está engolindo o sol, né? Esse texto é do astrólogo Cid Marcos. O leão selvagem, psicanaliticamente, costuma aparecer como símbolo de paixões latentes, caracterizando o perigo do inconsciente devorador. Esse quadro era representado na alquimia pelo chamado leão verde, devorador do sol. O leão verde impede a manifestação do leão vermelho, devora-o. Estas imagens alquímicas são vividas como experiências de esmagamento da consciência, quando desejos intensos, violentos, são frustrados, mascarados muitas vezes por estados depressivos. Então, às vezes a pessoa embota, ela não consegue colocar para fora a sua frustração, a sua raiva, ou a sua criatividade, a sua ousadia, e ela acaba indo para um estado depressivo, porque é muita energia, ainda mais Martin Leão. Esta depressão é fortemente marcada por desejos frustrados e revela porque depois de experiências amorosas, financeiras, etc., mal sucedidas, ela costuma ocorrer.
houve uma frustração do leão. Muitas vezes, esta frustração do leão vem lá da infância. Crianças muito contidas, educadas, que sempre gostariam de comer os mais velhos que as limitam. Como não podem ser os maiores em tudo, entregam-se ao leão verde, à depressão, à frustração, tá? À continência. Pessoas muito criativas, com um sol muito poderoso, sob o ponto de vista astrológico, costumam enfrentar problemas como o acima descrito. Quando esse sol está bloqueado, de repente esse sol recebe, ou no mapa natal, ou por trânsito, um aspecto de Saturno, que é castrador, que é punidor, que contém, né? Ou um trânsito, ou tem um contato com Plutão, que traz um lado de manipulação, de controle, ou mesmo Netuno, que dissolve o fogo, o poder criativo do Sol, ou Urano, que desagrega, né? Então, é muito importante a gente ver no nosso mapa que aspectos o nosso Sol recebe, né? Magoadas, amargas, reprimidas, conforme o caso, retiram-se cada vez mais, sem o perceber, para a sua interioridade. É nesse momento que o leão verde avança. Então, se essa pessoa, se esse Sol, ou mesmo Marte em Leão, não se manifesta, aquilo vai causando aquele calcinátil dentro da pessoa e começa a queimar, porque precisa purificar. Ou essa pessoa implode, se detona, e aí pode ter uma crise, um surto ou uma depressão, ou ela também explode de tanto tempo que ela controlou. Então, por isso que a gente tem que ir observando as nossas emoções, as nossas intenções. O que nos está causando frustração? Muito bem. E Marte em Leão, né? Eu sempre tenho falado que na astrologia esotérica, Marte não é um planeta sagrado. Por quê? Marte lida com os instintos, com um lado muito selvagem, muito egoísta. E é muito difícil manifestar Marte de uma maneira elevada. E Marte em Leão é chamado a fazer isso. Como eu disse, agir com nobreza, mas muitas vezes age com arrogância, com prepotência. Quando as forças marciais se expressam através de um ser humano, só podem fazê-lo através dos aspectos inferiores, não sagrados. Tá? Veja que Marte é sanguinário, ele tem o prazer da luta, e então tem um lado muito inferior. Então, como eu disse, Marte para a astrologia esotérica não é considerado um planeta sagrado, isto é, considera-se que a consciência ou a entidade que nele reside, ou seja, no símbolo, na manifestação, no arquétipo marciano, ainda não está suficientemente evoluída para se identificar com os preceitos superiores de sua alma. Veja que o pecado capital de Marte é a ira. Então imagine, Marte em Leão, a ira e o orgulho pode fazer muito estrago, mas o lado elevado, Marte pode ativar essas qualidades elevadas e de realeza de Leão. E Leão também pode conduzir Marte a ter atitudes nobres, né? Dignas. Leão tem a ver muito com dignidade. Então, os escudeiros de Marte eram a honra e a virtude. Mas tem gente que tira a vida dos outros em nome da honra, né? Então, a honra é muito importante. E as virtudes também. E nós estamos se afastando disso. Marte é um planeta de sexto raio, devoção e idealismo. E Leão é um planeta de primeiro raio, vontade e poder. Então é muito forte esse posicionamento. O guerreiro é o aspecto mais concreto do sexto raio, aquilo que mais se vê, a coragem, o poder de lutar pelo ideal. Marte esotérico com X
ou para uma consciência pessoal, é a luta ativa por seus desejos. Para a alma, ou aspecto esotérico com S, é a luta mais subjetiva, pelo desapego dos desejos, pela liberdade. E nós estamos enfrentando uma questão de perda da nossa liberdade, individual e coletiva. E para a regência hierárquica, ou espírito que já transcendeu o apego ao material, Marte é a ação, nesses níveis já não é considerada luta, dirigida e concentrada para a expressão da meta, o ideal, o serviço, uma causa maior. Então veja aqui o rei, né, consagrando um guerreiro. Isso tem a ver com Marte. O rei aqui é o leão, é a realeza. E este cavaleiro é o guerreiro. E a espada ali da honra e da virtude. E como eu disse, Leão é um planeta de vontade e poder. Onde é que você tem Leão no seu mapa? E Marte está ali, ativando aquela casa onde você tem Leão. É o poder da luz interna, ou autoconsciência própria. O indivíduo que percebe, se reconhece, é e expressa com eloquência o seu eu sou. Quem é você? Quem não é você? Quem você pensa que você é? É aquela coisa, deixe de ser quem você não é. Passe a ser quem você é. Entre em contato com a sua essência, que é única. Não existe ninguém igual a você. E o que eles estão tentando fazer? Homogeneizar, deixar todo mundo igual. Né? Em nome das diferenças, eles querem nivelar todos nós. Então, entre os judeus, o leão é símbolo da tribo de Judá e dos reis davídicos daquela tribo. E o pecado capital de leão é o orgulho, né? Então, como eu estava dizendo, Marte vai ficar retrógrado. Aqui está a tabela do Café Astrology. Ele vai ficar retrógrado de 6 de dezembro a 23 de fevereiro. É um tempo razoável, né? E ele vai transitar aqui. Ele já estava nos 6 graus de leão e ele vai voltar, olha aqui, ó. Vai voltar até o grau 17 de caranguejo. E é nesse vai e vem que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Então vamos ver aqui. Eu fiz vídeos sobre Marte em caranguejo. Então, o que você não resolveu naquela casa onde você tem caranguejo, o Marte vai voltar. Para você redirecionar, né? Refazer algumas coisas. Então, Marte retrógrado em caranguejo vai ficar do dia 6 de janeiro de 25 a 17 de abril de 25. E vai ficar retrógrado do grau 17 ao 29, né? Então, qual é a tarefa de Câncer? A ti, caranguejo, dou a missão de implantar no coração do homem a emoção. Minha ideia se fará sentir por meio de risos e lágrimas, para que todo o conhecimento adquirido atinja a plenitude interior. Tu multiplicarás os sentimentos com teu instinto de preservação, de modo que os homens se reúnam em famílias. Para que realizes um bom trabalho, dou-te a provação da fragilidade para dominares, e como bênção, concedo-te o dom da fertilidade. Então, o caranguejo é sensível, é intuitivo, é protetor, é acolhedor, é família. E nós estamos vendo também esse conceito sendo desconstruído cada vez mais, não é? E a nossa casa 4, né? Querem eliminar a nossa casa 4, as nossas fundações? Então Marte vai voltar nesse signo. Repito aqui, ele estará em movimento retrógrado do dia 6 de janeiro ao dia 17 de abril, em Caranguejo. Então, se diz, eu construo uma casa iluminada
e nela moro, nossa casa interna, onde ninguém pode invadir, ninguém pode tomar, ninguém pode demolir. É o nosso centro, nosso eu, o nosso espaço sagrado. Você sabe que os indígenas americanos, norte-americanos, eles tinham esse conceito do espaço sagrado, né? Que ninguém pode invadir. A alma é uma grande construtora, mas que, diferente da personalidade, constrói sem tocar. Então, caranguejo é consciência intuitiva. Marte em caranguejo, a hesitação e postura indireta que Marte costuma sentir em caranguejo, um signo que prefere a segurança e as coisas conhecidas. Então veja, o caranguejo anda de lado. O Marte em caranguejo age assim. Marte é como a gente age. Marte em leão não. Né? Vai pegar o cetro, subir em cima do palco e vai ditar as ordens. Marte em caranguejo não. Ele vai examinar as coisas, né? Ele vai pela intuição. Marte se afirma neste signo com sensibilidade. Vão de leve até encontrar o melhor meio de lidar com a situação, contornando, intensificando os sentimentos, inflamando as emoções, gerenciando as emoções. Então, Marte é ação, caranguejo é cuidado, agir cuidadosamente, mas com tenacidade. Olha as pinças do caranguejo, ele é tenaz, ele não desiste. Às vezes vira apego, possessividade, né? Chantagem emocional, mimimi. Então, a hesitação e postura indireta que Marte costuma sentir em caranguejo é um signo que prefere a segurança e as coisas conhecidas, né? Então eu já tinha falado isso, eu repeti o texto. Muito bem, e Vênus em Capricórnio, que vai ficar do dia 12 de novembro a 6 de dezembro. Onde é que você tem Capricórnio no seu mapa? Você nasceu com Vênus em Capricórnio? Qual é a tarefa de Capricórnio? A ti dou a tarefa de mostrar com o suor de teu rosto o valor do trabalho. Fincarás com disciplina os alicerces de minha criação, para que nada destrua suas bases. E tua alegria, pelo dever cumprido, ensinará que a responsabilidade não é um fardo, e sim uma condição natural. E para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da culpa para dominares. E, como bênção, concedo-te o dom da autoridade. Responsabilidade quer dizer responder com habilidade. Essa é uma tarefa de Capricórnio. E Vênus em Capricórnio valoriza isso. E valoriza todas as qualidades capricornianas. Só quer saber do que pode dar certo. Valoriza o tempo, valoriza a produção, busca resultados. Vênus em Capricórnio não é muito demonstrativo fisicamente, é provedor. Então veja, Vênus em Capricórnio tem a ver com status conjugal preservado. Vênus em Capricórnio busca segurança, é mais tradicional, dá muito valor ao casamento, a legalidade de uma união, por exemplo, né? Acrescenta credibilidade e seriedade, ainda que haja independência profissional. É de expressão reservada. Veja, a terra de Capricórnio é seca e fria. Tá? Então não é de demonstrações físicas e tudo isso. Cultiva muito a solitude, Vênus em Capricórnio. Então busca a realização, estabilidade, carreira, segurança material, discrição. É tradicional e tem muito autossuficiência. É a arte de dominar a materialidade,
o triunfo do material sobre o espiritual. Então, tem vários níveis de Vênus em Capricórnio, ou dos capricornianos, né? Ele pode ser um explorador de recursos, tem muito a ver com a usura de Capricórnio, né? Um utilizador de recursos, que é um nível mais elevado, e um criador de recursos, um empreendedor, um empresário. E Vênus em Capricórnio, as pessoas pensam que eles são talvez muito discretos e que talvez não gostem muito de sexo. É um engano isso. É que eles são exigentes, seletivos e, claro, precisam de segurança para compartilhar a sua intimidade. Então, Vênus em Capricórnio é o amadurecimento do amor e dos valores. Aqui também tem uma canção de Belchior. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo de me apaixonar. Então, Vênus em Capricórnio não é assim. Saiu no primeiro encontro, não. Tem um lado reservado, busca segurança, não vai querer ninguém do Rango Kid, ou pelo menos ninguém que não trabalhe, que não seja responsável. Porque Vênus em Capricórnio, como eu disse, é tradicional, vai querer um casamento, vai querer uma estabilidade. Se não, prefere ficar sozinho. E se dá muito bem com a solitude, sabe? Então veja, aqui está a cabra Pan, que é um símbolo na mitologia, né, que tem a ver com Capricórnio. E Pan era muito libidinoso, vivia correndo atrás das ninfas. E Capricórnio é assim, só que ele é discreto e exigente. Então, é a busca da construção dos relacionamentos. Então, mais uma vez, a estrutura capricorniana tem um nível que a pessoa está envolvida pela estrutura e fica ali só na ambição, só agarrado ao status e trabalha e fica muito materialista. Depois, num outro nível, ela está relacionando a estrutura. E no nível mais elevado ainda, está criando a estrutura. Esses conceitos são do Alan Oken. Então veja, Vênus fará aspectos muito harmoniosos. Primeiro, um sextil com Saturno. Isso é também muito bom para laços duradouros, né? Para bons investimentos, para comprar coisas que tenham segurança, durabilidade. É muito bom para firmeza na vida material e amorosa. Vai ser dia 22 de novembro. Vênus aos 12 graus de Capricórnio e Saturno aos 12 graus de Peixes. Logo em seguida, no dia 2 de dezembro, é a vez de um trígono maravilhoso de Urano com Vênus. Isso é muito bom para a arte, para os artistas, para renovar os valores afetivos. É um aspecto muito refinado, muito bom para a energia de grupo, uma maravilha. Então, Vênus estará aos 24 graus de Capricórnio e Urano aos 24 graus de Touro. E logo em seguida, no dia 4 de dezembro, é a vez de Netuno. Netuno aos 27 de Peixes e Vênus aos 27 de Capricórnio. Então, traz um quê romântico, elevado, refinado, de devoção. Muito lindo esse aspecto. Também para a música, para a meditação e para a nossa elevação da consciência. Uma maravilha. Muito bem. E vejam, Capricórnio é o signo do ponto mais alto do mapa, o meio-céu, que não tem só a ver com status, reputação e profissão. Tem a ver também com a espiritualidade. Capricórnio vem depois de Sagitário. Sagitário é a casa 9, o pontífice,
a expansão da consciência. Tudo que você aprende e eleva lá em Sagitário, porque você foi buscar, você atravessou fronteiras, você tem que praticar em Capricórnio. Capricórnio é o compromisso com o elevado. Capricórnio é cético, é São Tomé? Sim, mas ele tem um compromisso espiritual, um compromisso social. Que reine a ambição e que a porta permaneça aberta. Na roda comum, a ambição impele Capricórnio para a realização, que é resultados, né, que é status. A porta para a iniciação e a liberdade para servir à humanidade sob um foco de percepção amorosa está sempre lá. Por isso que a porta tem que estar sempre aberta. No entanto, o medo e o instinto cegam Capricórnio, na crença de que a liberdade é obtida pelo apego à forma. Então ele tem que transcender isso para fazer a sua tarefa espiritual. O portal aberto fica invisível, até quando cessa a ilusão material e a realidade espiritual é revelada. Então Vênus em Capricórnio pode nos trazer esse lado mais elevado desse arquétipo. E aqui, né? Aquele amar é, né? Vênus em Capricórnio. Amar é não ser tão dura com ele ou ele com ela. Porque Vênus em Capricórnio é exigente, né? É muito pão, pão, queijo, queijo. E você sabe que Capricórnio e Vênus ali, o nome é trabalho, o sobrenome é hora extra, né? Ficar ao seu lado até no trabalho. Então veja, né? Nós estamos vivendo um momento dessa transição da era de peixes para a era de aquário. A era de aquário é o grupo, né? E é oposto, vejam aqui, ó, a casa 5, leão, é oposta à casa 11, de aquário. E o que está acontecendo? Estão levando a humanidade a suprimir o único, o individual, o criativo, querendo que a gente seja igual a todo mundo. E que a gente até se furte da nossa criação, né? A IA vai fazer tudo, vai te dar todas as respostas, com uma impressora 3D tudo pode ser feito e assim vai. Né? Onde que nós vamos parar assim? Se nós estamos aqui neste planeta justamente para deixar nossa marca, para a gente crescer individualmente e, claro, com a energia de grupo, mas não se anulando ou se afastando da gente mesmo. Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Daqui a um pouco vão nos robotizar. E a alegria, né? E a arte? E o romantismo? E o amor leonino? Onde vai parar tudo isso? E aqui vou fazer um comentário sobre até essas questões que estão muito avançadas no transhumanismo. Esta moça aqui é a Megan Fox, né? Ela fez aí o seu último filme, ela fez um papel de androide. E agora ela está grávida na vida real e ela fez essa foto, né? E essa foto parece ser grafeno. E o que pode significar isso, não é? Não sei se vocês conhecem essa gosma negra. Ela representa a simbiose entre o homem e a máquina. Então, o que isso pode estar querendo dizer? O último novembro. Será que está querendo dizer que daqui para frente, cada vez mais, não nascerão mais crianças genuínas com o gene natural humano por conta de uma série de experiências que já estão fazendo com a humanidade? Então, essa gosma negra, ela representa a união do homem e da máquina, a simbiose do homem e da máquina, né? Então, tudo muito estranho.
No último vídeo, que é até sobre a lua cheia que está acontecendo hoje, eu mostrei várias pegadas de vários artistas, né, que estão cumprindo essa agenda, não é? E me parece que esta foto tem muito a ver com isso, sabe? E para quem não sabe, né, o grafeno ele é uma forma alotrópica do carbono e nós somos feitos de carbono e eles estão querendo eliminar o carbono, a tal da taxa de carbono. A gente sabe sobre isso, né? Está doentio o que está acontecendo, né? E então, o grafeno é um material composto por uma camada única de átomos de carbonos organizados em uma estrutura hexagonal. Ele é produzido a partir da grafite e tem diversas aplicações tecnológicas, inclusive para nanotecnologia na parte da biomedicina. Muito bem. Eu estarei amanhã, dia 17, às 20 horas, no canal Centro de Estudos Fênix. Eu estive lá um mês atrás, estava tudo pronto, estávamos no ar e houve um problema técnico e a minha voz não saía, de jeito nenhum. Mas eu vou voltar e com muita alegria pelo convite da Shirley, da Dulce, da Bruna. Eu já estive lá outra vez, fico muito honrada. E eu vou falar novamente sobre a Agenda 2030 enquanto dá tempo de falar, né? Porque é uma coisa muito pertinente à nossa vida. As coisas estão aceleradas. No último vídeo que eu comentei sobre essa lua cheia de hoje, eu falei que nesta semana houve uma votação no Senado com relação à taxa de carbono no Brasil. E foi aprovado, infelizmente. Foi aprovado, o que era muito provável, né, de acontecer. Então, as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo, infelizmente, não é? E vejam, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo está vendo o que está acontecendo na Espanha, né? Não só lá em Valença e agora nos últimos dias em outros lugares da Espanha, uma chuva de proporções diluvianas. E a gente sabe que está ocorrendo uma mudança no polo magnético da Terra, né? E no campo eletromagnético da Terra. Isso já está sendo anunciado há muito tempo. Então, devido a isso, muitas coisas estão acontecendo. E ao invés deles prepararem a humanidade, eles estão explorando a humanidade e nos causando sofrimento. Por exemplo, vocês sabem que lá na Espanha foram derrubadas várias e várias represas. Por um dos pontos, daqueles 17 pontos dessa Agenda 2030, que é para proteger a natureza, para os salmões e as trutas se reproduzirem mais. Gente, isso é uma insanidade. O que está acontecendo? Esses seres insanos, anti-humanos, estão decidindo coisas por nós. Vocês viram que o modus operandi na Espanha foi o mesmo que no Rio Grande do Sul. Não deixar o exército, só depois de alguns dias, desassistência, etc, etc, etc. Então é muito sério o que está acontecendo. Nós precisamos acordar, despertar, ter consciência do que está rolando, não é? Então, eu estarei amanhã, né, às 20 horas, nesse canal, para a gente prosear um pouco sobre isso. Quem ainda não sabe desses 17 pontos, eu convido vocês a saberem, né? Porque a gente precisa se posicionar, né? Sobretudo aqui dentro, olha, internamente. Porque essas mudanças no campo eletromagnético, elas não têm como parar.
É uma coisa natural do planeta Terra, né? Mas teria como amenizar o sofrimento, preparar a população. Mas não é isso que eles estão fazendo. Estão querendo arrancar dinheiro de todo mundo. Em cima disso tudo, com essa taxa de carbono, etc, etc, etc. Então a gente vai conversar sobre isso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, sobre esse tema. Se vocês quiserem, é só procurar, né, que vocês vão achar. Tá bom, meus amados? Então, esses poucos dias, né, de Vênus em Capricórnio, que a gente saiba lidar da melhor forma possível com os resultados, amadurecer os nossos sentimentos, valorizar os nossos relacionamentos, quem gosta e está perto da gente. Que Marte em Leão nos ajude a agir com honra, com nobreza e dignidade. Quando ele voltar para Caranguejo, que a gente consiga valorizar a família, agir com sentimento, né? Gerenciar as nossas emoções. Tá bom, meus amados? Aqui continuo no meu cisne negro, eu e a vizinhança, sem água ainda. É inacreditável, né? 60 dias. Estamos pelejando para resolver o problema. Cisne negro, eu falei no vídeo anterior, é que são eventos raros, improváveis de acontecer, né? E aqui a gente mora na Serra da Mantiqueira, por exemplo. Hoje está chovendo bastante, todos esses dias, e nós estamos vivenciando uma situação de obstrução. E a água é emocional, é o fluxo da vida, né? Então, todos nós temos que trabalhar aqui internamente o que está acontecendo, né? Então, estamos atentos a essa aprovação. E é isso, meus amados. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Sugiro que comentem, deem um like, compartilhem, para que o canal permaneça, né? Em 2025 vai haver um grande remanejamento no YouTube. E eu espero que eu permaneça com vocês. Tá bom, meus amados? E então, até breve. E hoje é essa lua cheia, hein? Essa lua cheia é forte. Ela é um desdobramento da lua nova do dia 1º de novembro. Ok, meus queridos? Então, um grande abraço para vocês de todo o meu coração.